Programa Adriana Biasoli novamente com você. Nós estamos falando de abuso sexual na infância, um tema pesado, mas que ainda existe no Brasil, infelizmente. No Brasil e no mundo todo, né? A gente ouve isso todos os dias nas mídias de todo o Brasil. Nós estamos ouvindo falar, é um assunto que está aí insistentemente sendo dito e denunciado, mas não tão denunciado quanto deveria ser, né? E existe uma série de aspectos da sociedade que de uma forma acaba deixando a vítima acaba se calando, não fala, acaba passando por esse abuso e não fala. Como a senhora acabou de dizer no bloco anterior, por questões de medo, questões de não sentir apoio. Não sentir apoio. Doutora, nesse caso da pessoa, da criança, até dizer, né, ou do adolescente dizer que está sendo abusada, está passando por esse tipo de violência e não ter esse tipo de apoio, ficar desacreditada, a pessoa acabar acreditando que é uma fantasia, que não, imagine. Pois é, isso só agrava o problema, porque além do trauma do abuso, a criança, a pré-adolescente, seja qual for a idade, passa a ter um outro trauma, que é o nível de exposição, falta de apoio, e ainda coloca mais ainda como se ela fosse culpada. Quer dizer, ela já está se sentindo culpada em função do abuso, como se ela fosse responsável por isso. Aí vem um outro grupo de pessoas, vai lá e a culpa mais ainda. Ou negando o que ela está dizendo que é mentirosa, ou que está viajando, enfim, responsabilizando ela e tirando o foco do problema principal. Então você está traumatizando duas vezes aquela criança, né? Eu não vou nem perguntar agora o que isso acarreta para a vida adulta, né? Porque eu acho que a gente não chegou ainda nesse patamar. Mas e a mãe? A mãe, a pessoa que é a figura feminina, que a mulher, ela tem essa, vamos dizer no caso da menina, que está sofrendo violência, né? A mãe, qual o papel, o que a mãe pode fazer, ou se a mãe em algum momento ela pode ser responsável, ter um pouco de responsabilidade com relação a esta questão? É muito comum nós enxergarmos que o sistema familiar é um sistema abusador. Em que sentido? Vou dar um exemplo. O pai abusa da filha e a mãe fecha os olhos para isso. Faz de conta que não está vendo. A mãe acaba sendo cúmplice de forma implícita de uma situação. O que ocorre? É muito comum. É muito comum. Então, por isso que a filha não denuncia. Porque ela percebe que aquela mãe não é uma mãe que vai apoiá-la ao denunciar. E o abuso comumente acontece em diversas gerações. Às vezes, quem denuncia o abuso é uma geração posterior. Então, vamos imaginar que esse pai abusou da filha. Esse mesmo pai vai abusar da neta. E quem denuncia é a neta, entendeu? Então, isso porque, de novo, nós não podemos esquecer que o sistema familiar funciona de tal maneira que acaba facilitando o abuso, mantendo o abuso, e a mãe vira cúmplice disso tudo, na medida em que ela faz de conta que não enxerga, vamos dizer, entre aspas, né? Claro que às vezes não é nem conscientemente, mas a mãe acaba apoiando a situação na medida em que ela não enxerga a filha, não enxerga a situação dentro da casa dela e não faz nada para mudar esse funcionamento. E hoje, em pleno século XXI, que nós estamos aí, as mulheres estão trabalhando muito, né, se multiplicando. Hoje está mais difícil de monitorar isso, está mais complicado, até por uma questão de tempo, né? Eu penso assim, como se aproximar do filho ou da filha, como que nós mulheres, as donas de casa, podem, que tipo de conversa nós podemos ter para que a filha possa se abrir, dizer o que está acontecendo, no caso da mãe que não sabe, no caso da mãe que não tem conhecimento do fato. Uhum. Então, vamos falar em qualidade de relacionamento mais do que quantidade, já que nós estamos num mundo em que as mães
geralmente são arrimos de família, são responsáveis por Muitas uma delas. família. Vamos falar então de qualidade de relacionamento. Há que se ter uma qualidade muito profunda no relacionamento com os filhos. Em que sentido? No sentido dos filhos têm que sentir na gente uma confiança, um porto seguro, uma proximidade de diálogo, no sentido daquela mãe e aquele pai, se for o caso, se for o caso do menino, seja o que for, tem que dizer para aquele filho que aconteça o que acontecer, fale para eles, tem que ir orientando. Por exemplo, são temas, hoje a gente está em acesso, o mundo está dentro da sua casa através da internet. É verdade. Então há que se monitorar e explicar para os filhos o que são as coisas que eles já ouviram falar. Porque está o tempo todo na televisão, está o tempo todo na internet. Nas redes sociais, né? Quer dizer, são temas que hoje estão em voga, aí, a questão da sexualidade. Então é preciso conversar com os filhos de forma explícita. Mas Não estamos mais naquela época, doutora, em que quando se falava-se de sexo, o pai e a mãe olhavam feio e você tinha que sair de perto. Exatamente. Já passou esse período. Isso. O período hoje é o outro. Isso, então nós precisamos primeiro nos informar. Não adianta você ser um pai e uma mãe ignorante que não entende de nada e vai conversar sobre um assunto que você não entende. Então, se informe para poder dialogar com seu filho sobre temas que são temas delicados, que envolvem sexo, envolvem drogas. Isso são temas falados até na própria escola. Mas geralmente o pai e a mãe acham que a responsabilidade é da escola. Quando na verdade eu acho que essa proximidade, essa confiança, essa liberdade de falar, eu acho que deveria vir construída em casa familiar. E desde muito pequeno. Isso não significa, porque aí os pais tendem para o outro extremo, que aí só vira tudo diálogo e não existe mais limite. Que isso está acontecendo muito hoje em dia Fica aquela também, coisa né? do amiguinho? Exatamente, o amiguinho dos filhos. Não é isso. Você ter um diálogo com seu filho não significa que você virou o mesmo nível de amizade que ele tem com um amigo da mesma idade. É diferente. Há que se ter uma hierarquia em que ele sabe que na hora H você vai dizer não, vai proibir, etc. Mas até isso representa o porto seguro. Um pai que é amiguinho do filho e nunca põe limite, né? Ele não representa um porto seguro, porque se o filho domina os pais, como é que aqueles pais podem representar para aquele filho um porto seguro, se ele que tão criança domina? É verdade. Então, para que o filho se sinta seguro, não só em falar sobre o abuso, mas ter a certeza que você vai defendê-lo em relação a isso, você precisa representar um porto seguro. Um porto seguro próximo. Então você precisa se aproximar através do diálogo e ao mesmo tempo ser uma relação firme, em que seu filho sabe que ele não te domina e que você, ao falar aquela questão para você, ele não só vai abrir o coração dele, mas vai saber que você vai defendê-lo. Olha que bárbaro, né? As questões estão aí, os problemas estão aí, as soluções existem. Só que a gente precisa buscar o conhecimento para todas as questões, né? E graças a Deus, né, hoje nós temos pessoas como a doutora Valéria, que veio ao nosso programa, nossa TV pequenininha, né, que tem aí um acesso restrito, não é um canal aberto, veio para prestar esse serviço de utilidade pública. Hoje está aí à disposição. Para você que assiste o meu programa, para você que assiste o programa da Adriana Biasoli, acompanha as nossas pautas, pedem pautas, né, de diversos níveis profissionais, enfim. Doutora, agora nós falamos da criança, falamos do abuso. Tem como a gente definir esse abusador, o perfil desse abusador? A gente dá para ter? Fica um pouco difícil passar um carimbo, né? E dizer todo abusador é assim, assado, cozido. Mas é muito como... Adorei o cozido. Mas que bom que se fosse assim, né? A gente poderia prevenir mais facilmente. DNA, fazer um teste, DNA. Mas é muito comum alguns abusadores já terem sofrido abuso também. E aí ele acaba repetindo um padrão. Ou uma moça que foi abusada acaba repetindo o padrão, escolhendo um abusador como companheiro. Às vezes nem é sexual, mas às vezes é um abusador emocional.
também. Isso pode acontecer. Então, a intergeracionalidade acontece no abuso. Outra coisa, às vezes a pessoa acaba tendo uma cisão na personalidade, ou seja, é um ser humano de um jeito X, Y, Z para a sociedade, e entre quatro paredes é outro ser humano completamente diferente. Tem uma dupla personalidade. Tecnicamente não se caracteriza dessa maneira, mas é como se ele fizesse dois papéis, fosse desenvolvendo papéis, vamos dizer assim, né? Então, isso também é muito comum a gente ver na questão do abuso. Uma outra questão, doutora, que eu queria abordar era sobre as consequências. As consequências que o abuso sexual, a pessoa abusada sexualmente na infância, o que isso pode acarretar na vida adulta, na adolescência, enfim. Mas para falar sobre isso, nós vamos antes fazer um breve intervalo e vamos voltar já já. Não sai daí.